Galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, galera, como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial aconteceu no século passado, no século XX, entre 1914 e 1918. Foi uma guerra que teve proporções catastróficas, né? E muitas pessoas morreram. Primeiro porque tinham muitas armas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, que nunca tinham sido utilizadas antes, então os caras mal sabiam se defender dessas armas. Antes de a gente falar sobre uma guerra, a gente tem que entender por que a guerra começa. Afinal, ninguém tá em casa e faz assim do nada, né? Tô fazendo nada, vamos começar uma guerra. Não, existe alguma coisa, né? E na Europa, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela foi ocasionada por território. Vale lembrar que a Revolução Industrial que aconteceu poucos séculos antes e ganhou força no século XIX, estava se expandindo para o mundo e precisava de mercado consumidor. E parte desse mercado consumidor estava nas colônias da África e da Ásia, que estava na mão de alguns países, e para eles tomarem essas colônias, eles teriam de guerrear. Só que eles não tinham motivo para guerrear, tanto que várias nações na Europa começaram a se armar, mesmo sem ter guerra, e isso levantou uma estranheza no mundo, especialmente na Europa, porque como é que as nações não estão em guerra, mas estão se armando? Algo errado não está certo, não é isso? Como dizem aí, né? Quer dizer, algo de errado, não... enfim, eu não lembro. Vocês vão entender porque vocês são mais jovens que eu, certo? Então vários países começaram a se armar e isso gerou estranheza. O motivo que eles criaram para inventar a guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né, que foi visitar a Bósnia e acabou carinhosamente sendo recebido a bala. Esse fato aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Um mês depois, 28 de julho de 1914, no mês 7, no caso, né, teve início a Primeira Guerra Mundial. Mas o motivo legal e efetivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi disputa por território. Vale lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial começar ou eclodir, digamos assim, mais de 85% do globo terrestre já pertencia a alguém. Então só existia mais 15% de terras que poderiam ser disputadas e outras colônias que poderiam ser tomadas. Para dar início à guerra, as nações não começaram com combate direto, elas começaram formando aliança. Surgiram basicamente duas alianças, a Tríplice Aliança, né, como o nome já diz, e a Tríplice Entente, que eram grupos formados para poderem defender os seus lados em caso de guerra. Quais países formavam a Tríplice Aliança e quais países formavam a Tríplice Entente? Durante a minha aula eu faço questão de deixar claro uma coisa, lembre que a aliança começa com A e a Alemanha também começa com A. Para vocês lembrarem mais fácil, é só vocês lembrarem do grito de dor que você dá quando você toma uma topada em algum lugar ou você tropeça em algo que se machuca. Como é que você faz? Ai, não é assim que você faz? Ou então ai, porque ai e ai? Por um motivo simples. Primeiro, ai, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E por que eu falei também A e I, né? AI, porque a Alemanha, Império Austro-Húngaro, porque a Áustria e a Hungria também pode ser chamada de Império Austro-Húngaro, e Itália. Então é só vocês lembrarem da dor da topada e do tropeço que você vai lembrar que a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, ou Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, certo? E do outro lado da Tríplice Entente é só você lembrar como é que se fala Inglaterra em inglês, England, não é isso? Então, Entente e England, Inglaterra, que é com E, né? Então você já sabe que a Tríplice Entente era o lado da Inglaterra e a Tríplice Aliança era o lado da Alemanha. Só que além da Inglaterra, a Tríplice Entente também tinha a Rússia e a França. Tá? Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela foi muito sanguinária, primeiro porque várias armas que não se conhecia até então, ou até que se conhecia, não tinham sido utilizadas em guerras ainda, como por exemplo, a metralhadora, o tanque de guerra, o avião, que era uma invenção recente, tá certo? E também as armas de gás. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas morreram por conta dos gases. E as que não morreram em combate por causa dos gases, depois morreram por conta do câncer. Até tem uma história interessante para falar sobre Adolf Hitler, né? Que ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E vocês sabem que ele tem aquele bigodinho aqui raspado. Só que o pessoal pensa que aquilo era uma moda dele. Não! É porque na Primeira Guerra Mundial, você tinha de usar uma máscara de gás e se seu bigode ficasse de fora, ia pegar gás. Então, você ia acabar se intoxicando e morrendo. Então, ele raspou só dos lados para deixar aqui no meio vazio. Os conflitos foram divididos em algumas fases, tá? A primeira fase que vocês vão conhecer, a mais famosa, é a Guerra das Trincheiras, que os homens cavavam buracos no chão e ficavam guerreando, não diretamente assim, um não viu o outro em pé, era homem dentro do buraco atirando em homem. Só que essas trincheiras geravam problemas sanitários, por quê? Porque como era um buraco no chão, acumulava água, aí causava leptospirose e outros. Vale lembrar que alguns indivíduos morriam e ficavam nas trincheiras por algum tempo, até ter um cessar-fogo para poder tirar os mortos. Era cheio de água, era fedorento, tinha
rato, tinha mortos, então a guerra literalmente era terrível. O número de mortos nessa guerra foi muito grande. Vale lembrar, por exemplo, que a Rússia também entrou na guerra, porém a Rússia entrou depois por conta dos problemas internos que estava tendo, inclusive foi também uma das primeiras nações a sair por conta da Revolução Russa, ou seja, a Rússia estava tendo problemas internos e ia se meter em uma guerra. Além do mais, a Rússia não tinha dinheiro para gastar na guerra, então ela entrou basicamente só para gastar dinheiro. Inclusive a própria população russa reclamou muito disso especialmente. A guerra foi se desenrolando, não chegava ao fim até que o Woodrow Wilson sugeriu uma ideia para acabar com a guerra, chamada de 14 pontos de Wilson, em que os países assinariam os acordos lá e que não teria nem derrotados nem vencidos. Então os países que já tinham gastado muito dinheiro com a guerra falaram, não, nada disso, como é que a gente gastou dinheiro com guerra, vem você agora com essa história aqui, nem derrotado e nem vencido. Eles não aceitaram, mas aí surgiu outro tratado. Em novembro de 1918, a Alemanha acaba aceitando assinar o Tratado de Versalhes, que reconhecia a Alemanha como a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial e tinha algumas sanções que a Alemanha teria de seguir. Dentre essas sanções, a Alemanha teria de perder 1/7 de seu território, incluindo as colônias. Lembra do motivo da guerra? Território. Teria de pagar uma multa de aproximadamente 33 bilhões de dólares para as nações que venceram a guerra. Não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens e nem poderia ter produção de armas e tinha de acabar com o alistamento militar. Então a Alemanha estava lascada. Inclusive, esse foi o motivo que gerou a Segunda Guerra Mundial, o revanchismo. A Primeira Guerra Mundial mudou literalmente a maneira como a gente vê o mundo. Primeiro que os Estados Unidos da América era a nação que mais devia dinheiro no mundo. E depois da Primeira Guerra Mundial passou a ser a nação que mais tinha dinheiro a receber, né? Tinha mais pessoas devendo a ela, passou a ser o maior credor do mundo. E o lugar que era ocupado pela Inglaterra como xerife do mundo passou a ser ocupado pelos Estados Unidos, como acontece até hoje, por exemplo. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Primeira Guerra Mundial, foi rápido. Lembre que as nossas aulas aqui são pockets, tá? Uma aula normal duraria 50 minutos e talvez eu passaria 2 ou 3 aulas falando sobre esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, faça maratona para esses outros vídeos, porque o YouTube não tá mandando notificação, beleza? Fica aí assistindo porque eu já fui, papai!